Olá, eu sou o pastor Rafael Lopes, membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Eu gostaria de compartilhar com você sobre a batalha espiritual, baseada em Efésios capítulo 6, versos 10 até o 20. Em 1986 foi lançado um livro chamado Este Mundo Tenebroso, que falava sobre a batalha entre os anjos de Deus e os anjos das trevas. Isso parece que desencadeou uma série de mensagens e era um livro muito vendido, vendeu mais de 4 milhões de cópias, embora fosse bem volumoso, porque o assunto despertou muito interesse. E era o carro-chefe das livrarias, especialmente a que lançou, e as demais livrarias começaram, as demais editoras começaram a lançar também para que pudessem aproveitar essa onda. E nós sabemos que muitas vezes nós temos assuntos que são prevalentes em várias igrejas, em várias épocas, e esse foi um deles que dominou bastante o cenário, inclusive até nos nossos dias fala-se muito em batalha espiritual. E o texto que nós vamos ler está em Efésios. Éfeso era uma grande cidade antiga, né, que hoje é a Turquia, lá no Mar Egeu, que até hoje tem as ruínas preservadas, uma cidade muito grande, e onde o apóstolo Paulo pregou um dia. Antes do apóstolo Paulo, estava lá um pregador muito eloquente chamado Apolo, que por causa do batismo de João, ele começou a crer no Senhor e começou a pregar. Ele era muito eloquente e muito poderoso na sua palavra e conseguiu muitos discípulos ali. Mas quando Paulo chegou a essa cidade, ele perguntou a eles, aos discípulos que ali encontrou em Éfeso, se eles conheciam o Espírito Santo. E eles falaram, nem sabíamos que havia Espírito Santo. E a partir daí, então, Paulo orou por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, que era algo muito importante para o ministério ali. Essa região de Éfeso era muito dominada por idolatria, por causa das religiões gregas. Havia uma deusa chamada Ártemis, que para os romanos era Diana. E quando houve lá um grande tumulto nessa cidade, as pessoas gritaram por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, porque eles tinham lá um templo e havia artífices que faziam esses nichos de prata para vender. Era um grande negócio ali daquela cidade. Mas havia muita manifestação de demônios. Paulo orava por pessoas ali, muitos eram curados e muitos eram libertos de espíritos malignos, a ponto de levaram peças como avental, lenço de Paulo para expulsar demônios. A gente pode imaginar como é que era o ambiente ali naquele tempo, né? Não só por causa da idolatria, mas também por causa de estar próximo ali do trono de Satanás, aquela região ali da Ásia Menor. E acontece que havia também alguns judeus que eram exorcistas. Dentre eles havia 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Cefas, que foram expulsar um demônio de uma pessoa. E quando ele tentou expulsar o demônio, ele disse, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. É assim, como se estivesse terceirizando a obra de Deus. Eles parecem que não tinham uma experiência pessoal com o Senhor. E aqueles espíritos malignos, tomando aquela pessoa, avançou sobre eles e os deixou desnudos, eles fugiram desnudos. E essa notícia se espalhou por toda a cidade lá, a ponto das pessoas começarem a temer a Deus e começaram a se desfazer dos seus livros de macumbaria, de feitiçaria que eles tinham naquele tempo, artes mágicas, né? Tinha tanto livro que eles fizeram a grande fogueira lá, que se fossem vendidos esses livros, chegariam à soma do nosso dinheiro hoje, de aproximadamente 2 milhões e 300 e tantos mil reais, porque era 50 mil denários, o valor estimado daqueles livros que eles queimaram só de coisas de ocultismo. Então nós vemos como é que começou a obra ali, a tomar pé, né? Através da igreja ali, especialmente através do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo, depois, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir com a verdade. Aqui agora Paulo passa a usar a figura da armadura do soldado romano. E o cinto que prendia toda a armadura era muito importante. E Paulo usa essa simbologia para dizer cingindo-vos com a verdade. Porque a verdade é que dá sentido a todas as coisas, né? Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é uma armadura que protegia a parte que tinha os órgãos vitais, né? O coração, o fígado, os rins, toda essa parte aqui do organismo protegido. E a couraça da justiça simboliza a justiça que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele é que nos protege. Nós lembramos de Jó, por exemplo, que era um homem justo, Satanás não podia tocar nele, porque ele tinha uma proteção espiritual. Então Paulo está citando essa couraça da justiça que protegia o soldado das armas dos inimigos, como a couraça da justiça, que é a justiça de Cristo, que nos protege. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo era uma arma defensiva que, quando o inimigo lançava dardos inflamados, como diz aqui, né, para que com esse escudo nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação pode nos falar da fé que nós temos, que somos imortais porque somos eternos, né? Pela salvação do Senhor, e podemos enfrentar as batalhas sem medo de nada, nem de morrer. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é uma arma ofensiva e também defensiva, né? No caso, essa espada aqui era uma espada pequena, que tinha mais ou menos uns 50 centímetros de lâmina, e era de 2 gumes, porque ela, para penetrar, como a palavra de Deus é penetrante, né? Como espada de 2 gumes. E outra coisa aqui também, que é o final, que é a oração e súplica, vigiando com toda a perseverança, né? Porque quando houve a batalha chamada Tempestade do Deserto, os exércitos de Saddam Hussein, embora tivessem muitos tanques, 4 mil tanques, eles foram totalmente destruídos ali quando a Iraque tinha invadido o Kuwait, porque eles congestionaram os meios de comunicação e o exército de Saddam Hussein no deserto ficou totalmente perdido, porque eles perderam a comunicação com o quartel-general. E aqui o nosso quartel-general é a oração ao nosso Deus, e porque ele nos dá orientação de quando avançar, quando recuar, enfim, está sempre pronto para a batalha na orientação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco nós vamos orar. Enquanto o fôlego tiver, enquanto eu viver aqui, testemunharei o seu favor. Em cada passo que eu der, não importa onde estiver, anunciarei seu grande amor. Por tudo que é, canta e vai. Jesus, te darei o meu louvor, com tudo que sou, com todo o meu ser, eu te darei a minha gratidão. Solta a sua voz e canta, vai! Pela graça que foi dada e a bondade revelada, pelo amor demonstrado e o perdão derramado. Pela graça foi dada e a bondade revelada, pelo amor demonstrado e o perdão derramado. Enquanto o fôlego tiver, enquanto eu viver aqui, testemunharei o seu favor.
cada passo que eu der. Não importa onde estiver, anunciarei seu grande amor. Solta a sua voz, vai. Tudo que é, tudo que faz, Jesus, te darei o meu louvor. Com tudo que sou, com todo o meu ser, eu te darei a minha gratidão. Pega a sua voz e declare nessa noite: pela graça que foi dada, minha bondade revelada, pelo amor demonstrado e o perdão derramado. Pela graça foi dada, minha bondade revelada, pelo amor demonstrado e o perdão derramado. Joga a mão lá em cima, vamos nas palmas. Eu preciso dizer que esse é o momento em que todos nós dançamos na presença do Espírito Santo. Pela graça que foi dada a vocês, pelo amor derramado. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque Tu nos tens equipado com tudo aquilo que precisamos para cumprir cabalmente o ministério que nos confiaste. Quero interceder por cada um dos meus colegas, Senhor, membros deste conselho e os demais ministros do Senhor aqui nessa terra. Que eles possam ser revestidos de todo o poder do Senhor e possam aprender a manusear as Tuas armas, Senhor, a espada, se defender e apropriar-se de toda a justiça do Senhor. Pai Santo, ajuda-nos para que possamos honrar e glorificar o Teu nome e que Satanás não tenha nenhum espaço na nossa vida, no nosso ministério. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de aproveitar e convidá-los para estar conosco todas as últimas terças-feiras do mês, a partir das 8h30, aqui na Igreja Batista Getsemane, que é o local onde nós nos reunimos como conselho.